Algumas pessoas me perguntam como é que eu sobrevivi ou como eu sobrevivo na baixa temporada aqui no Alabama nesses últimos 11 anos. Pois é, ficou curioso? Roda aí. Para você que acabou de cair de paraquedas aqui no meu canal no Edson do Alabama e está perguntando o que é isso, viver na baixa temporada. Meu nome é Edson, eu moro aqui no sul do Alabama e vou responder aqui para os meus inscritos como sobreviver numa cidade de temporadas. Então, vamos direto ao assunto. Bom, para quem acompanhou a minha pequena minissérie, né, a história de Lee McClain, eu conto para vocês que eu passei por um período difícil da minha vida, numa vez em que eu tinha perdido o meu emprego quando trabalhava na empresa de um parente meu. E a minha esposa ainda trabalhava por lá, sustentava a casa, mas duas pessoas não davam conta para assegurar o padrão de vida que nós tínhamos aqui. E tive que começar praticamente do zero, fazendo limpezas com um apartamento só, acolá, um bico ou outro que tinha para as coisas chegarem lá. E era sempre aquela coisa, nossa, agora é início de setembro, daqui a pouquinho começa a baixa temporada. Como é que a gente vai sobreviver se eu praticamente estou desempregado, porque o dinheiro que eu ganhava não dava nem sequer $1.000 ao mês. Para quem tinha um gasto mensal, com tudo, em torno de 4.500 a quase $5.000, a pancada era grande. Mas, aquela coisa, né? As oportunidades foram aparecendo num período que estava prestes a começar a baixa temporada, com indicações de pessoas que gostaram do meu primeiro serviço, da minha primeira propriedade, indicando outra. Comecei a trabalhar com Joelma junto nas casas privadas. Para quem não sabe, casas privadas são as casas das pessoas que moram e te contratam como fosse um diarista. É um sistema que tem no Brasil. Entre aspas, empregado doméstico, vamos dizer. E nós tínhamos serviços, porque Joelma já tinha feito uma cartela desde quando chegou aqui em 2015, e quando a crise bateu, era final de 2018. Então ela já tinha criado uma certa clientela de em torno de umas 12 ou 13 casas privadas, onde ela trabalhava de segunda a sexta, pelas manhãs até as 10, 11 da manhã, e dali ela emendava trabalhando na empresa da minha parente, fazendo inspeções e limpezas. Então eu fui começar a fazer um trabalho com ela, atendendo às necessidades dela de limpezas nas casas privadas. Como eu já sou muito linguarudo, né? Como as pessoas falam, eu tive a oportunidade de conhecer os donos dessas propriedades, né? E eles, gostando de mim, foram gostando e indicando a gente para outras casas, entendeu? Que precisavam de um casal que fizesse limpeza uma vez por semana, uma vez que o casal morava nas propriedades. Essa era a história. E fomos aumentando, e o meu primeiro pensamento foi, como está praticamente, né, começando já a baixa temporada, que começa normalmente na metade de outubro e vai até final de fevereiro, eu foquei aí, olha, a gente precisa aumentar essa quantidade de casas privadas que nós temos. Se a gente tinha 12,
a gente precisa dobrar para ter aproximadamente 24. E como isso? Pedindo às pessoas, né, que divulgassem a gente pela associação onde eles faziam parte das casas da comunidade da região, e começamos a fazer uns cartãozinhos que tinha, entendeu? Assim, divulgando telefone, endereço, que a gente fazia, que estava disponível, e isso começou a dar certo. E o segredo disso foi a chamada boca a boca. A propaganda boca a boca realmente não falhou para a gente, pois viramos o ano e praticamente que tínhamos das 12, já tínhamos 22 casas privadas. Quer dizer, consegui recuperar praticamente o dinheiro que eu tinha perdido na empresa que eu trabalhava e estava começando, certo? Eu também fazendo limpezas em propriedades de aluguel. Por isso, tudo isso que eu estou contando, você, no final desse vídeo, vai poder ter a opção de apitar lá e assistir a história da Lima Clinic, isso que eu estou contando a vocês. E aí, como a gente sobreviveu, passou o inverno todo garantido, nosso dinheiro para pagar as contas, eu comecei a enxergar assim, olha, 2019 está vindo aí e a gente está precisando atender as duas demandas, né? As casas privadas e as casas de aluguel. A gente só tinha 2 ou 3, entendeu? Precisava aumentar também esse outro lado. E para quem for ver a história do canal lá, a história da minha história, você vai ver como é que eu consegui aumentar isso aí. Mas, qual foi o foco? Bom, agora eu tenho que trabalhar para que amplie o meu negócio, para que eu possa garantir a próxima baixa temporada que iria vir, que era 2019 para 2020. E eu sabia que o dinheiro que eu iria ganhar durante a temporada inteira, o que aparecesse, novos clientes, o que fosse, eu tinha que separar dinheiro. Essa é a regra número 1 para quem mora em cidades de temporada e trabalha, certo, em temporada. Não tem emprego garantido o ano inteiro. Você tem que saber separar o dinheiro. Se você não tem essa capacidade, desculpa, mas você vai entrar pelo ralo bonitinho. Mas não tenha nem dúvida disso. É isso que acontece com muita gente aqui na região, porque não sabe lidar com isso. Mas, Edson, como é que a gente separa esse dinheiro? Como é que a gente faz isso? Bom, a regra é muito simples. Uma matemática muito boba. Você tem que pagar suas contas, não é? Vamos supor que você conseguiu fazer uma renda, vamos supor, com um casal trabalhando durante o mês e conseguiu levantar $5.000, tá? E a sua despesa é 4, vamos supor. Você vai pagar os 4.000 integral, tá? Na boa. E os 1.000 que sobra, você tem que pegar 60% e deixar em uma poupança. Seja na poupança, seja num cofre pequeno que você compra no Walmart, guarde seu dinheiro e deixe lá. E não mexa com esse dinheiro em nenhuma ocasião, exceto se for por um problema sério de saúde. Porque é isso que vai garantir o teu inverno. Porque se a temporada começa de março, termina para outubro, você tem março, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tem 7 meses para você levantar uma grana. Vamos supor que eu falei a você ali, sobrou $1.000
dólares. Desses 1.000, vou tirar 60%, então vou tirar quanto? 600 dólares, certo? Se você tem 600 dólares guardado durante 7 meses, 7 vezes 7 dá 42. Então, já são 4.200 dólares que vai contar muito para você para quando for começar a cair a baixa temporada, certo? Mas é aquela coisa, como eu consegui estabilizar os dois lados, esse dinheiro já faz uma grande diferença. Você entendeu como é que era a coisa? Pois é. Então isso é por alto que eu falo. Se você não faz isso, meu amigo, você vai, tá no lugar errado. Tá, como falei num vídeo recentemente, no lugar errado, na cidade errada, que você tem que ir para uma cidade que não tem temporadas. Uma cidade que tem médio porte, grande porte, que tem serviço o ano inteiro, que já falei com isso em vídeo anterior. Então, o segredo todo é esse. Agora, se você tem um emprego fixo durante o ano inteiro, mas é pouco, não importa. É pouco, mas tem 2 empregos, 2 empregos e meio, 3 empregos, seja o que for, e consegue pagar suas contas, o segredo é, sobrou, guarde 60%. E aí, eu te garanto que você nunca vai passar por nenhum problema aqui na região do Alabama para sobreviver. Mas, como eu digo, depende muito de você. Depende muito da educação financeira que você tem para encarar os seus desafios. Então, eu espero ter respondido, para vocês esse vídeo aqui de como eu sobrevivi e como eu sobrevivo, na baixa estação. Porque o serviço também cai para mim, mesmo hoje eu tendo uma empresa com um monte de casas. O serviço reduz para mim, entendeu? Reduz para o meu empregado, reduz para mim também. A diferença é que eu guardo dinheiro para garantir, entendeu? O inverno. Falou? Para vocês que ficam aí, aquele abraço.